Olá, eu sou o professor Jairo Postal e nós vamos estudar algumas regras de concordância verbal. Já há um primeiro vídeo disponível com as primeiras regras de concordância. Vamos estudar mais algumas neste vídeo. Vamos começar pelo verbo haver. O verbo haver, quando for sinônimo de existir, é impessoal. O que significa isso? Ser impessoal, ele não tem sujeito, caracteriza a chamada oração sem sujeito, e ele deve permanecer sempre no singular, na terceira pessoa do singular. Então eu devo dizer, havia muitas flores no jardim. Há uma tendência, entre as pessoas cultas inclusive, de falar haviam muitas flores no jardim. Não, é havia. Quando eu faço uma reflexão, haverá seres vivos em outros planetas e não haverão seres vivos. Veja, aqui o verbo haver está no sentido de existir. Há 82 alunos nessa sala. É muito interessante, quando nós empregamos o verbo haver no sentido de existir no presente do indicativo, qualquer falante o usa no singular. É interessante isso. Eu nunca ouvi alguém dizer hão 82 alunos na sala. Há muitas pessoas no auditório. Ninguém fala hão muitas pessoas no auditório. Por que que no passado e no futuro existe uma tendência para jogar para o plural, né? Amanhã haverão 80 pessoas no auditório? Não, é haverá. Se no presente é há, no passado havia, houve, no futuro haverá. O verbo haver, quando significa existir, fica sempre no singular. Tá? Agora, o verbo existir não é impessoal. Ele tem sujeito. O verbo existir concorda normalmente com o sujeito. Então vejam, no primeiro caso, havia muitas flores no jardim. Se eu trocasse o verbo haver pelo existir, ficaria existiam muitas flores no jardim. Haverá seres vivos em outros planetas? O verbo haver fica no singular. Mas se fosse o existir, existirão seres vivos em outros planetas? Há 82 alunos nessa sala. Se fosse o existir, existem 82 alunos nesta sala. Certo? Está aqui. Existiam muitas flores no jardim. Existirão seres vivos em outro planeta? Existem 82 alunos nessa sala. A diferença é que o verbo haver não tem sujeito. Ele é impessoal. Agora, o verbo existir, sim. Tá? Então, aqui no caso, o sujeito do verbo existir na primeira oração é muitas flores. A ordem direta seria muitas flores existiam no jardim. Seres vivos existirão em outro planeta? Tá? 82 alunos existem nessa sala. Outro verbo que é impessoal é o verbo fazer, quando indica tempo. Mais uma vez, muitas pessoas de boa escolaridade o empregam no plural. Então, por exemplo, em 20 de julho de 2020, fará 50 anos que o astronauta Neil Armstrong pisou a Lua. Fará 50 anos e não farão. Mas são 50 anos. O verbo fazer, quando indica tempo, não possui sujeito. É uma oração sem sujeito. Tá? Nós dizemos que é um verbo impessoal. Agora, uma coisa interessante. Tanto o verbo haver como o verbo fazer transmitem sua impessoalidade ao verbo anterior. Se eles vierem acompanhados de algum verbo modalizador, né, dever, poder, eles vão ficar também no singular. Por exemplo, deve fazer uns 10 anos que ele se retirou. Se fosse apenas fazer, seria faz uns 10 minutos que ele se retirou. Faz uns 10 minutos. Se eu colocar o verbo dever ali,
deve fazer uns 10 minutos que ele se retirou. Vejam que o verbo fazer transmite a sua impessoalidade ao verbo que o acompanha, ao verbo anterior, ao verbo aqui modalizador, tá? Quando eu digo faz 10 minutos, eu estou expressando certeza. Esse deve fazer, eu estou expressando uma dúvida. Deve haver poucos alunos na sala hoje, não é? Se eu usar o verbo haver, haverá poucos alunos na sala hoje. Há poucos alunos na sala hoje. Havia poucos alunos na sala hoje. Deve haver poucos alunos. Então veja, o verbo haver, ele vai transferir a impessoalidade dele, o verbo que o acompanha vai permanecer no singular também. Mais uma regra interessante, quando nós temos um sujeito coletivo. O que é um substantivo coletivo? É aquele que designa seres, né? É uma palavra que designa vários seres da mesma espécie. Tá? Então, se o sujeito for um coletivo no singular, e se ele não vier especificado, o verbo fica no singular. Por exemplo, um enxame atacou as crianças. É comum algumas pessoas falarem, né? Um enxame atacaram. Contraria a regra de concordância, porque o núcleo aqui é enxame. A palavra enxame, embora ela dê ideia de plural, enxame pode ser coletivo de abelhas, marimbondos, vespas, não importa. A palavra enxame está no singular. Então eu devo dizer um enxame atacou as crianças. Muitos dizem equivocadamente um enxame atacaram. Acabam jogando o verbo no plural porque fazem uma associação não com a palavra, mas com a ideia que a palavra exprime. Enxame exprime ideia de várias abelhas, vários marimbondos, várias vespas. Tá? É o que a gente chama de concordância ideológica. Um grupo acertou todas as questões. Ora, quem acertou um grupo, mesmo, é óbvio, a palavra grupo, o substantivo grupo é coletivo. Um grupo de alunos, grupo de pessoas. Embora a palavra grupo dê ideia de vários elementos, a palavra está no singular. Então o verbo concorda com a palavra, fica também no singular. Agora nós temos um outro caso. Esse coletivo ele pode vir especificado. Se ele vier especificado, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Ou seja, o verbo poderá concordar com o coletivo ou com a especificação desse coletivo. Vamos ver? Um enxame de vespas atacou as crianças. Se eu disser um enxame de vespas atacou as crianças, eu estou concordando com a palavra enxame, que é o núcleo do sujeito. Mas a gramática aceita também um enxame de vespas atacaram as crianças, concordando aqui com a especificação, com as vespas. A concordância lógico-gramatical é a primeira, porque o núcleo é enxame. Agora, a concordância ideológica com a ideia é a segunda. Aqui é permitida essa concordância, porque nós temos um coletivo especificado. Se esse coletivo não viesse especificado, o singular seria obrigatório. Um enxame atacou. Agora, se eu disser um enxame de vespas, tanto faz atacou como atacaram. Um grupo de alunos acertou todas as questões. Um grupo de alunos acertaram todas as questões. Veja, nós temos aqui a palavra grupo, que é um coletivo, mas esse coletivo vem especificado, grupo de alunos. Poderia ser grupo de pessoas, né? Grupo de participantes, e aí vai. Então aqui, no primeiro caso, nós estamos concordando, é uma concordância gramatical, né? Um grupo de alunos acertou, nós concordamos com o núcleo, que é grupo, e no segundo caso estamos concordando com a especificação, com a ideia,
de várias pessoas que compõem esse grupo. Acertaram. Agora, uma regrinha bem interessante, né? Quando o sujeito é nome de localidade geográfica, tá? Como assim localidade geográfica? Nome de cidade, estado, país, tá? Há um nome gramatical para isso. Nós dizemos tratar-se de um topônimo. O que é um topônimo? Topos é lugar, ônimo, nome. Um topônimo, Brasil, Estados Unidos, Minas Gerais, Osasco, Sorocaba, são topônimos, nomes de localidades geográficas. Se o sujeito for um topônimo, um nome de localidade geográfica, e se antes desse nome vier um artigo definido no plural, ou seja, os ou as, o verbo irá para o plural. Então vejam que curioso. O exemplo mais comum, mais presente no dia a dia, Estados Unidos. O topônimo Estados Unidos, na língua portuguesa, vem sempre antecedido do artigo. Nós dizemos os Estados Unidos. Os Estados Unidos prometeram acabar com o terrorismo. E não os Estados Unidos prometeu, mas é um país, ok. Mas há uma regra que diz, se esse nome de localidade geográfica vier antecedido de artigo os ou as, o verbo vai para o plural. Os Alpes separam a Itália da Suíça. Os Alpes, tá? Agora vejam que curioso, né? O verbo aqui vai para o plural, deem uma olhada, ó, tá de amarelinho aqui, concordando lá com o sujeito precedido do artigo, tá? Agora vejam que curioso, vamos supor uma manchete de jornal. Vocês sabem que nas manchetes, geralmente os artigos são suprimidos. Então aparece na manchete, Estados Unidos promete acabar com o terrorismo. Isso aí só é admissível em manchete de jornal. Tá? Estados Unidos promete acabar com o terrorismo. Ali, Estados Unidos está sem o artigo. Ele não vem precedido de artigo. Aqui o verbo ficaria no singular. Estados Unidos promete. Os Estados Unidos prometem. Minas Gerais é um grande produtor de leite. Veja, Minas Gerais, embora Minas Gerais esteja no plural, não tem artigo. Agora, se eu dissesse, né, as Minas Gerais, antigamente se dizia, e nada me impede de dizer hoje também, de uma forma até afetiva, as Minas Gerais são um grande produtor de leite. Os Emirados Árabes Unidos produzem petróleo, tá? Tá lá, certo? Então, nós temos aqui o singular. Agora uma regrinha peculiar. O verbo parecer. Tomem cuidado quando o verbo parecer vier acompanhado de um outro verbo no infinitivo, não é? Aí ele está modalizando, né? Quando é que nós modalizamos? Quando nós saímos de uma afirmação absoluta, não é? E começamos a impregnar a oração de probabilidade, dúvida, obrigação. Por exemplo, as estrelas parecem piscar. Eu tenho aqui o verbo parecer e piscar está no infinitivo. O que é o infinitivo? É o nome do verbo, piscar, beber, comer, partir. Quando eu digo as estrelas parecem piscar, o verbo parecer vai para o plural e o infinitivo fica no singular. As estrelas parecem piscar. Eu não poderia dizer as estrelas parecem piscarem. Eufonicamente ficaria até ruim. Então eu deixo o verbo parecer no plural e o piscar no singular. Ou, que é a menos comum, causa-nos talvez até estranheza, eu poderia deixar o verbo parecer no singular e o piscar no plural. As estrelas parecem piscarem. Tenho certeza de que vocês acham a primeira mais eufônica. As estrelas parecem piscar. As estrelas parecem piscarem. Os alunos
parecem entender a matéria. Os alunos parecem entender a matéria. Ou os alunos parecem entenderem a matéria. Na voz passiva sintética, o que nós vamos entender como voz passiva sintética? Um verbo transitivo, certo? Acompanhado do se. Todo mundo vê todos os dias aí placas com aluga-se, compra-se, conserta-se, afia-se, amola-se, vende-se, certo? Então eu tenho aí um verbo transitivo acompanhado de se. Quando nós temos essa estrutura, nós temos a chamada voz passiva sintética. Vamos entender? Vende-se esta casa. Veja bem, qual é o sujeito? O que se vende? Casa, esta casa. O casa, sujeito, está no singular, o verbo fica no singular. Agora, se eu pluralizar casa, casas, o verbo vai para o plural. Vendem-se casas. Por que nós dizemos tratar-se de uma voz passiva? Nós temos uma voz ativa quando o sujeito pratica ação. A voz passiva quando o sujeito recebe ação. Tá? Então, vende-se esta casa equivale a esta casa é vendida. Vendem-se casas, casas são vendidas. Conserta-se fogão. O que se conserta? Fogão é o sujeito. Mas por que está na voz passiva? Porque equivale a fogão é consertado. Fogão é consertado. O que é consertado? O fogão. Não é o fogão que conserta, ele recebe ação, ele é consertado. É voz passiva. Agora, se for o sujeito fogões, consertam-se fogões. Amola-se tesoura. Amolam-se tesouras. Afia-se faca. Afiam-se facas. E aí vai. Aluga-se apartamento em Santos. Alugam-se apartamentos em Santos. Agora, nós temos que distinguir a voz passiva sintética do índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo alugam-se apartamentos, amolam-se tesouras, esse se é um pronome apassivador ou partícula apassivadora. Por que tem esse nome apassivador? Porque está transformando o verbo numa voz passiva. Não devemos confundir com o chamado índice de indeterminação do sujeito. Qual é a diferença? Os dois vêm acompanhados de se. A diferença é que no índice de indeterminação do sujeito nós não temos um verbo transitivo direto. Nós vamos ter um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo. Exemplo, precisa-se de motoristas. Não dá para eu passar isso para a voz passiva analítica. Eu não vou dizer motoristas são precisados. Aqui qual é o sujeito? Quem é que precisa de motoristas? Alguém. Não se sabe. O sujeito aqui é indeterminado. Então o verbo fica na terceira pessoa do singular. Veja, o verbo precisar, quem precisa, precisa de algo ou de alguém. O verbo precisar não é um verbo transitivo direto. A voz passiva sintética ocorre com verbos transitivos diretos. Alugam-se, consertam-se, amolam-se, vendem-se. Né? Dá para fazer a pergunta o quê? Alugam-se o quê? Né? Vende o quê? Amola o quê? Agora aqui não, é de quê? Precisa-se de motoristas. Quem é que precisa de motorista? Alguém, não se sabe. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural, mesmo que o seu complemento lá esteja no plural. Agora, um caso peculiar, tá? Nós temos algumas expressões na língua, é muito, é pouco, é suficiente, é bastante,
para indicar quantidade, distância ou peso, não é? Então eu digo assim, R$ 500 é muito ou R$ 500 são muito? Pode surgir essa dúvida, né? Já que eu estou tratando de R$ 500, R$ 500 é muito ou R$ 500 são muito? Quando nós tivermos essas 4 expressões, é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, elas ficarão sempre no singular, quando indicarem quantidade, distância, peso. Vamos ver alguns exemplos? R$ 300 é pouco pelo trabalho que tive. Nós poderíamos pensar, mas o que é pouco? R$ 300? R$ 300, plural, R$ 300 são pouco. Não, essa é uma regrinha à parte. Toda vez que tivermos é pouco, é muito, é suficiente, é bastante, o verbo fica no singular. 10 quilos de carne é suficiente para o churrasco e não são suficientes. Tá? Essas expressões é pouco, é muito, é suficiente, é bastante, ficam sempre no singular, quando indicarem distância, peso, quantidade, certo? Muito bem, tá? Num próximo vídeo, nós faremos alguns exercícios, treinando o que vimos, tá? Na primeira e na segunda partes. Até a próxima.